se acatarmos ou não, nós não estamos dizendo que o prefeito fez ou não. Quem vai dizer isso é a comissão, se acatado o pedido, que vai fazer. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que nós temos que analisar, né? Sabemos também que os documentos anexados junto ao pedido são bem relevantes e consistentes. Diante disso, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de analisá-los e nos posicionarmos diante dos fatos. Também ouvi dizer que o prefeito vai refazer ou desfazer o negócio. Na verdade, nós, vereadores, não temos nenhum documento que comprove esta colocação, né? Portanto, nós temos que nos deter diante de um fato que aqui existe. Se o prefeito em si vai desfazer ou não o negócio, é outro passo que nós não temos o conhecimento ainda. Existe uma fala e uma informação, mas documentalmente nós não temos nenhum papel que diz isso. Então, diante disso, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e todos os que aqui estão, nós devemos ser coerentes. Estamos aqui para avaliar um fato e nos posicionarmos. Se acatado, não quer dizer que o prefeito é culpado ou fez irregularidades. Quem vai dizer isso é a comissão processante, se acatado, que será formada posteriormente. Então, apenas dentro dessa linha, e agradeço, senhor presidente, a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Sandro Trevisan. De forma alguma, nesse momento, alguém põe em culpa um prefeito. De forma alguma, alguém põe culpa a um prefeito. Tá? Na verdade, o que está chegando à casa é um pedido de análise de um fato, de maneira, para utilizarmos um pouco de didática. Feito o pedido por um eleitor, feito esse pedido, encaminhado à Câmara de Vereadores para que se investigue um fato. E o que nessa noite está sendo aprovado é a Câmara de Vereadores observa esse fato e leva adiante esse fato. Na verdade, ninguém aqui nessa noite vota um impeachment de um prefeito. O rito tem partes e ele precisa ser seguido. Nós não estamos aqui debatendo nessa noite se tem culpa ou se não tem culpa. Estamos simplesmente analisando se foi feita uma denúncia, se tem uma responsabilidade pelas denúncias que são feitas por todo e qualquer eleitor, independente do partido, político, religião, cor, crença. Muito independente. Seguindo uma linha de análise. É uma questão política, não é uma questão política, não interfere. Nesse momento, foi dado entrada um fato, e esse fato tem que ser analisado, vamos analisar ou não vamos analisar. É somente uma entrada para uma análise. É isso que nessa casa se faz essa noite. Isso é importante que fique aqui bem dito. Que fique bem registrado nessa casa. Ninguém aqui está dizendo que Clayton, prefeito, fez algo de maneira errada. Ninguém aqui diz isso. Ninguém aqui está votando nesse sentido. Então, senhor presidente, é nesse intuito que eu acho que é importante a gente deixar bem clara essa situação. Até porque se aprofunda a análise do que foi enviado a essa casa. Se for dada a entrada, então, o pedido, se for acolhido essa casa, o pedido. Então, senhor presidente, na verdade, era esse o registro que eu gostaria de deixar essa noite. Obrigado. Deixo aqui, presidente, dentro de 20 segundos, que eu não sou oportunista, eu defendo o povo. E assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não foi isso? Quando apresentaram a denúncia para o Catafesta aqui, foi unânime nessa casa. Unânime. Filma aqui, Glacier. Leandro. Unânime. E agora? Já estão declarando voto? Gente, é apenas aceitar ou não uma denúncia. Vai ter uma comissão para estudar, mas o pau que bateu no Chico é diferente que vai bater no Francisco. Então assim, concluindo. A igualdade, eu estou aqui que nem o bambu, para cá e para lá, contra o sistema, mas a comunidade está vendo. Gostaria aqui de já declarar o meu voto contra a admissão do impeachment, já que na hora a gente vota sim ou não. Sim,
sim, eu estou aqui também admitindo que houve um tropeço. Houve uma compra que alguns juristas dizem que é legal, porque se baseia no pedido numa lei federal, outros dizem que não, porque a lei municipal é contra. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que esses terrenos que foram comprados a preço de mercado estão lá. Os terrenos estão lá. Todos aqui podem ir lá e ver os terrenos. Não houve improbidade, não houve enriquecimento ilícito, ninguém ficou rico, ninguém pegou dinheiro de ninguém. Foi uma transação legal. Mas houve este tropeço. Poderia ter passado por essa casa e nada disso estaria acontecendo. Agora, nós não podemos julgar um governo de 7, 8 anos por apenas uma ação. E hoje, numa medida de humildade, de entendimento, de coragem, o prefeito, então, volta atrás e abre um pedido de devolução dos terrenos. E concluir que não houve nenhum dano financeiro ao município, as avaliações não estão acima do preço do mercado, bem pelo contrário. Pesquisei também, da mesma forma, cidades que passaram pelo momento que Farroupilha está passando, e tenham certeza, colegas vereadores, que não é só o Clayton que vocês estão fazendo sangrar, aceitando o pedido, é o município de Farroupilha. O município, a autoestima do farroupilhense, a cidade sofre, a cidade se estagna durante esse período de investigação de um processo que, como eu citei antes, não existe mais a partir de amanhã. Eu vou deixar na mesa dos senhores a cópia do protocolo 1750 de 2020, no qual o Jorge disse que não haviam documentos, então estamos deixando daqui a alguns minutos para vocês essa cópia. Existe já um protocolo público, né, que vai dar o distrato, ou seja, a devolução, e aí o objeto deixa de existir. Então não tem necessidade de entrarmos nesse processo que, como eu digo, sangra o município, mancha o município, por algo que está sendo resolvido, que foi resolvido e que vai ser resolvido nos próximos dias. Como eu digo, já existe esse protocolo. Então, da mesma forma, eu peço a compreensão dos colegas vereadores para que reflitam não só pela questão política partidária que vem se aproximando daqui uns dias, mas na questão do desenvolvimento da cidade que vem acontecendo e que não pode parar. Não é a Câmara de Vereadores que deve frear o desenvolvimento da nossa cidade, que por tantos e tantos anos ele vem acontecendo. E o que a história mostra é que durante períodos de investigações, de impeachment, a cidade para. Então eu peço essa reflexão e coloco tudo que o Thiago colocou na mesa também, que o prefeito pode ter errado ou não, porque os advogados, alguns dizem que a lei federal é maior, outros dizem que a lei orgânica prevalece. Então existe uma discordância jurídica, onde foi feito um ato que não existiu corrupção, porque não existiu ganho de dinheiro para ninguém, e que pode sim ter, e digo pode ter, sido um equívoco administrativo, que lá na frente vai ser julgado pelo Tribunal de Contas se assim for necessário. Mas não cabe, no meu entendimento, a investigação proposta de impeachment. Era isso, senhor presidente. Hoje de manhã, eu ouvindo uma entrevista num veículo de comunicação da cidade, o senhor prefeito chamou de terroristas quem entrou com o pedido de impeachment. E nós, vereadores, somos obrigados de aceitar e fazer o que a lei pede. Ninguém está inventando. Nós vamos, sim, acatar o pedido de impeachment do senhor prefeito. Você me concede uma parte? Eu concedo uma parte à vereadora Eleonora. Uma parte para a vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, vereador Zé Mário. Obrigado, presidente. Só para contribuir, relembrar a todos que nós estamos votando hoje apenas a peça formal. Não está em votação o mérito, gente. Nós estamos votando apenas a admissibilidade desta denúncia. Nós não estamos votando o mérito. Em nenhum momento foi dito aqui que nós estamos votando impeachment. Não é isso. Nós estamos votando apenas a aceitabilidade desse processo. E nós temos
nós temos isso é uma responsabilidade que nós temos com a comunidade, com essa Casa Legislativa. Foi feita uma denúncia, está correta, está dentro da formalidade de acordo com o Decreto-Lei 201/67. É nossa obrigação aceitar. Só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. A parte contribuiu. E dizer também que se o prefeito tivesse ouvido as entidades, se tivesse ouvido esta casa, não teria feito esse negócio mal feito. Agora vai desfazer o negócio. Nós, com certeza, mais adiante iremos fazer pedido de informação para ver quanto que é a multa para desfazer esse negócio. E desfazendo o negócio, realmente ele está concordando que realmente era um mau negócio. Por isso que ele está desfazendo. Porque faltou humildade do senhor prefeito de ouvir as entidades, ouvir os vereadores, ouvir a população que esses recursos, desses investimentos que ele estava realizando, era de má qualidade e de prejuízo ao município de Farroupilha. E não foi só esse. Quantos projetos, quantos negócios que o senhor prefeito fez mal feito e em prejuízo da população de Farroupilha. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer nessa noite. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. E o pau que bate em Chico também bate em Francisco, quando os assuntos são os mesmos, quando as questões são as mesmas. O que nós votamos aqui naquela oportunidade era uma quebra de decoro parlamentar. E não uma compra de um terreno que não tinha uma lei e que se voltou atrás. Os motivos pela qual houve aquela denúncia por quebra de decoro parlamentar não foram refeitos. É um processo que está em tramitação. E nós, respeitando a justiça, Poder Judiciário, paramos o processo. Por um erro nosso. E aqui também reconheço, foi um erro nós termos seguido o que diz o nosso decreto, nossa resolução 390. Nós devíamos ter seguido a Lei Federal 201/67. Talvez o Poder Judiciário não teria barrado se nós tivéssemos seguido, em ambos os casos, o decreto-lei. Então, por isso a gente aprende, por isso a gente vai evoluindo. E, Tadeu, não tenho medo de botar a mão na cabeça e dizer, errei, desculpa. Todos nós somos passíveis de erro. E só não erra quem, na verdade, não tem a coragem de admitir que errou. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes. Bom, para começo de conversa aqui, se nós formos ver o que um está defendendo e o que o outro está defendendo, em primeiro lugar, as defesas que são feitas, tanto é que se viu que o prefeito, através de uma liminar, tentou bloquear, está nas redes sociais, vocês talvez não tenham conhecimento, ele tentou bloquear o que ia acontecer aqui hoje de noite com o despacho do juiz e foi indeferido pelo juiz. Essa é a primeira questão. Já tentando lá na justiça, antes que nós votássemos aqui, tentar impedir a votação de hoje de noite, mas não conseguiu, foi indeferido. Segunda questão, e eu queria falar agora, que estão falando tanto que tem família e tal, o Pascoal também tem família. Tem filho, tem marido, tem mulher, tem as pessoas, os amigos, tem na sociedade, tem um nome respeitado e como um bom prefeito. E, na verdade, o que foi feito naquela votação do Tribunal de Contas, tirando os direitos políticos por 8 anos, para mim também estava errado. Mas alguns acharam que não, que tinha que votar conforme o tribunal, por coisas que o prefeito nem sabia. Ou era responsabilidade de alguém dentro da prefeitura e que o dinheiro não ficou no bolso de ninguém. Ninguém roubou. Lá ninguém roubou. E pegam qualquer processo dele. Peguem o processo aí dos 16 milhões, que é tão dito, para ver se fala em roubo.
Fala lá que está feita, certa, mas que para o fundo não deu prejuízo. Para o fundo, ao contrário, deu mais do que tivesse deixado aplicado lá naquele lugar. Mas não. Todo mundo veio com as pedras na mão e jogaram e não pensaram na família de ninguém. Pensaram que o prefeito tinha aquilo. Ou vocês acham que não doeu para algumas pessoas? E esse processo que veio para cá foi exatamente político. E agora nós temos a defesa que é a Lei 866. A Lei 866, gente, só fala na compra do terreno. Se é para comprar por licitação, se não é para comprar por licitação. Se tem dispensa de licitação, se não tem dispensa de licitação. Ou aqui tem o artigo 17, o artigo 24. E a lei orgânica diz que tem que ter a autorização legislativa. E não tem. E não tem. E o prefeito demorou até agora para voltar atrás, que eu nem sei se ele voltou atrás. Na verdade, eu não tenho documento nenhum. E se voltou atrás agora, eu vou dizer outra coisa. Se nós votarmos aqui, e eu vou votar pela admissibilidade do processo, se amanhã tiver alguma coisa que diz que o prefeito voltou atrás, e aí ele voltando atrás não tem mais o que fazer, não precisa fazer mais nada, bom, aí vamos ver juridicamente o que vai acontecer. Eu, sinceramente, agora eu não posso dizer o que pode acontecer. Eu não tenho esse conhecimento legal, eu não tenho. Mas eu tenho conhecimento legal de que houve irregularidade do prefeito. Podem vir aqui, vereadora Glória, quem tem 10 mandatos, de vereadora que a senhora falou na rádio que tem um monte de mandatos, e venham me dizer que a lei federal ela não é superior à lei municipal. Ela é superior à lei municipal quando ela trata do mesmo assunto. Acontece que a lei 8666, ela não trata do mesmo assunto de dizer que tem que ter autorização do Poder Legislativo. A 8666 fala, no seu artigo 17, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aí estão defendendo a avaliação, que os preços estão justos. Nós nem entramos nesse mérito ainda. Nós não estamos falando se o preço é justo ou não. Ninguém falou que o prefeito roubou ou não roubou, ou se comprou mais caro ou mais barato. Nós estamos falando que o ato foi ilegal. O ato de comprar o terreno é ilegal. Então, quando os imóveis dependerá, diz aqui ó, na lei 8666, no inciso 1º do artigo 17, quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e funcionais, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia de licitação na modalidade de concorrência dispensada esta nos seguintes casos. Aí vem os casos. E um dos casos pode ser esse do prefeito. Pode ser que o que tem na denúncia, o primeiro fato da denúncia de comprar sem licitação, esse pode ser que não esteja errado, porque ele queria comprar 4 terrenos que fossem ao lado da UPA e que estes terrenos ao lado da UPA só tem esses. É lógico que se só tem esse, tem que dispensar de licitação ou não consegue comprar, porque do outro lado da rua não adiantava comprar os terrenos. Então esse fato para mim está bem claro. O que está claro também para mim é que precisa de autorização legislativa, e não teve. Tanto é que o prefeito está voltando atrás. Na questão do procurador, se demitiu, Glacier. É aquela outra denúncia. Talvez ele possa perder até a OAB dele, a gente não sabe. Mas nós vamos ter que olhar. Aquela outra denúncia, inclusive, não terminou Concluindo, aqui. vereador. Teria mais muita coisa, mas o tempo é pouco, infelizmente. Então, tá. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a quem ainda nos acompanha, eu sei que alguns esclarecimentos foram já efetuados pelos colegas vereadores, mas, no entanto, é importante que a gente reforce aqui alguns entendimentos que tem sobre essa votação que nós temos nessa noite, inclusive considerando que nós, na manifestação do voto, só teremos a possibilidade de expressar sim ou não pela admissibilidade ou não. Então, eu começo por isso. A admissibilidade. O que está sendo analisado e o que será votado nesta noite não é o impeachment do prefeito municipal. É se o processo, a denúncia feita, se ela será acolhida ou não será acolhida. Esse é o julgamento que se faz hoje. Caso seja acolhida, haverá uma formação de uma comissão com 3 vereadores sorteados, que vai ter um relator, que vai produzir um relatório, que daí será votado na comissão, para depois
seja qual for o resultado, vir para o plenário e aí sim decidir pelo impeachment ou não do prefeito municipal. Enquanto isso, essa comissão terá a condição, colegas, de fazer diversos levantamentos que aqui foram ditos. Vai ter a possibilidade de verificar documentos, vai ter a possibilidade de verificar o que está sendo dito e sendo colocado na mídia hoje, vai ter a possibilidade de fazer todas essas averiguações. E ela poderá, inclusive, indicar, ao fim do seu trabalho, o não acolhimento ou o não impedimento do prefeito municipal. Tudo isso será regido pelo Decreto-Lei 201 de 1967, aonde o eleitor, então, apresentou esse pedido e, conforme o parecer da Procuradoria, coloca-se que o novo pedido encaminhado, visto que a gente teve um anteriormente, preenche os requisitos formais mínimos, e esse foi o motivo de nós não termos aceitado aquele pedido da semana passada, pois não tinha os requisitos formais mínimos. Houve também, além da questão documental, uma alteração no texto do pedido, deixando-o mais claro com relação ao oferecimento da denúncia e ao que se solicita com a apreciação da mesma. Então agora nós temos a possibilidade de admitir com relação aos documentos legais. Quero dizer também que nós fizemos, eu sei que foi, acho que na semana retrasada, mas nós fizemos um pedido de informações, solicitando até esclarecimento sobre esse processo. Embora esteja ainda dentro do prazo para que o prefeito municipal responda, então ele tem ainda tempo para fazer isso, mas talvez por interesse poderia já ter esclarecido, e não o fez. Assim como não fez em outros pedidos, que já passaram mais de 30 dias feitos e que não está respondendo dentro do contento. Então, nós aqui temos que lidar com situações oficiais. E a situação oficial é o artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, que diz que a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. E eu encaminho para o encerramento dizendo que me parece que esse artigo não foi respeitado. Em não sendo respeitado, a gente tem que julgar pela admissibilidade da denúncia efetuada. Depois, na comissão, e eu dizia antes, além de todas as averiguações, o prefeito municipal ou a sua defesa terá a oportunidade de apresentar os seus contra-argumentos. O prefeito vai poder se manifestar e vai poder dizer por que ele não enviou, se ele entende que não desrespeitou. Tudo isso terá oportunidade e tempo para que o prefeito se manifeste, e aí sim, só depois de ouvida a denúncia e ouvida a defesa, é que a comissão fará o seu relatório. Concluo dizendo que não tem ninguém aqui, nem vereadores e nem eleitores, na minha opinião, e eu respeito a opinião dos outros, nem sempre se faz isso, né? Nem sempre se respeitou a opinião dos outros, nem sempre se teve respeito com as pessoas, inclusive. Mas não é isso que nós estamos julgando. Agora, o que eu quero dizer é que terrorismo é dizer que o município vai deixar de funcionar. Não vai. O município vai continuar funcionando, o prefeito continuará habilitado a fazer todas as suas funções nesse período de averiguação, e não tem que a comunidade sofrer nenhum dano com relação a isso. Com isso, senhor presidente e demais colegas, eu me manifesto, já que depois só teremos o voto sim, pelo voto de admissibilidade da denúncia oferecida, fazendo com que a gente possa, seguindo o Decreto-Lei 201/67, analisar de forma mais profunda o que está aqui sendo colocado. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. O exercício da cidadania, que é um direito de todas as pessoas. E eu o citei como cidadão, para que desse exemplos a pessoas que estavam acompanhando pela TV Serra, pela TV Cidade e pelos demais órgãos de imprensa que estavam aqui e talvez não tenham se dado por conta. A cidadania é algo muito importante para todo cidadão. E o senhor exerceu o seu papel
também não posso lhe deixar de lado da situação. Hoje estamos vivendo esta situação de que o Poder Legislativo tenha também o seu direito de dar resposta a quem o elegeu, a quem os colocou aqui, aqueles que concordam e os que discordam. Porque pode ser que neste ato haja a simpatia de quem concorda e haja a simpatia de quem discorda. Então é o direito da cidadania acima de qualquer coisa. E o eleitor está sendo preservado. E quanto a voto, eu queria dizer aos senhores que se eu usar o meu tempo aqui, eu não iria dizer qual será o meu voto. Na hora em que eu for convocado, eu o farei com muito orgulho, sem dúvida alguma. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto. Senhor presidente, bom, eu já me manifestei na tribuna e quero dizer que tem cidadão que só procura falar em redes sociais e dizer que já essa vereadora ofendeu. Eu não ofendi ninguém. Eu falei a verdade, a pura verdade. E a verdade está aqui, nesse artigo que eu coloquei. A lei federal, ela sempre se sobressai à lei municipal. Aliás, nós aqui, vereadores, cometemos um grande erro há muito tempo. Até porque nós já deveríamos ter suprimido esse artigo 97. Porque o artigo 97, ele é de 1988, da lei orgânica. E a lei federal é de 1993. E lá diz, está claro, que para compra de imóveis não é necessário a autorização legislativa. Está claro. Agora eu quero dizer assim para vocês, mesmo estando claro, o prefeito Clayton, ele teve a autorização legislativa. Por quê? Porque foi aprovada a Lei 4.552 nesta casa, onde autorizava a comprar terrenos. Quem de nós de sã consciência, vereadores, quem de nós de sã consciência acreditaríamos que nós compraríamos um terreno por 10 mil reais? Quem de nós de sã consciência? É claro que o prefeito municipal também, através de decreto, ele pode sim, gente, através de decreto ele pode pegar 35% do orçamento para compra de imóveis, para fazer o que ele quiser. Por isso que existe o decreto. Então, eu vou votar sim, por não, porque vai ser, sinceramente, nós estamos aqui dando um retrocesso para a Farroupilha. Um retrocesso fazendo com que, sim, agora já estão falando o seguinte, quem que vai pagar a multa? Antes era para fazer a devolução. Antes diziam que estava errado. As entidades também. Todo mundo está errado. Agora nós estamos falando já em multas. Quem que vai pagar? Então, sinceramente, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Já que falaram de família, eu também posso falar de família. E posso falar de família muito mais que muita gente que tem família de sangue. E dizer o seguinte para vocês. Então quer dizer que doeu. Mas quando se faz um investimento e que se tem, senhoras e senhores, que se tem hoje uma dívida de 27 milhões com o nosso município, isso pode. Então dói para essa família. Agora não dói para a família Gonçalves.
sendo que ele não roubou, ele não fez nada. E também não estou dizendo que aqui alguém roubou. Ninguém aqui está dizendo nada. Mas os investimentos foram feitos mal feitos. E aí quando falo que tanta coisa foi feita errada, quanta coisa será que foi feita errada? Quando venderam a câmara fria, que passou nessa casa, não foi feito errado, não? Vocês sabem como é que foi? Está tudo certinho? Será que isso as pessoas não têm consciência? Ou será que só eu aqui tenho que defender? Eu, sinceramente, não sou vereadora de graça, não. Não sou vereadora de brincadeira. O que tem que ser defendido, tem que ser defendido. Tanta coisa. A rodoviária, onde está hoje, como é que foi comprado aquele terreno? Vocês lembram que era uma fábrica de louças lá? Passou pela Câmara, está tudo certo. Vocês esquecem disso ou vamos ter que discutir na hora do impeachment? Podemos discutir isso também, porque eu estou preparado. Obrigado. Até para não ocupar muito tempo dos senhores e das senhoras que estão aqui presentes, tá? Me vou deter um pouquinho em cima do assunto, que é do recebimento ou não do pedido de impeachment do senhor prefeito municipal Clayton Gonçalves. Mas também, rapidinho, dizer o seguinte, que recentemente, do ano passado, foi feito aqui, pelo presidente desta casa, Sandro Trevisan, e pelo Soberai, e não conseguiram as 5 assinaturas, conseguiram 4. Para diminuir de 15 para 13 vereadores. Agora, então, vem com um monte de coisa, diminui tudo agora. Mas isso aí vamos deixar para mais adiante. Se não tivesse entrado o pedido de impeachment de um eleitor da nossa cidade, será, a pergunta que eu me faço para mim, será que esse negócio o executivo municipal ia desfazer? Será que ele ia desfazer o negócio dos terrenos? Será que o prefeito municipal ia desfazer o negócio do software ou da plataforma? Será que ia desfazer? E tinha tempo para desfazer, porque eu estava presente no Salão Nobre da Prefeitura, onde 15 entidades entregaram um documento para o prefeito rever a situação. E lá eu não vi dizer se era bom ou era ruim o projeto. Falava dos custos, mas não ouviu. A coisa andou. Então é difícil de entender. Volto a fazer a pergunta. E o cidadão que entrou com o pedido está aqui na nossa frente. Se não tivesse entrado o pedido de impeachment do prefeito, ele ia desfazer os negócios? Não ia dar bola para ninguém. Não sei. Eu aqui falei na sexta-feira retrasada na Rádio Espaço que eu não gostaria que isso acontecesse aqui em Farroupilha. E não estou dizendo que o prefeito vai ser cassado ou não vai. Eu não gostaria que entrasse nesta casa e no município de Farroupilha um pedido de impeachment que nem aconteceu em Caxias do Sul. Isso não é bom para ninguém, não só para o prefeito. É ruim para Farroupilha, fica uma imagem, fica manchado. E não estou falando da pessoa Clayton Gonçalves. Tenho maior respeito pela pessoa dele. Agora, hoje ele é o gestor. E nós temos que cumprir aqui as leis e os ritos da casa. De votar se aceitamos o pedido ou não aceitamos. Aí, a partir da manhã, se não aceitamos, está arquivado e morreu o assunto. E se nós aceitamos, a comissão, que vai ser sorteada hoje, se passar, não sei se vai passar, vai começar os trabalhos. Mas eu quero dizer para os senhores e as senhoras, eu não gostaria de estar aqui nesse microfone, nesse momento, falando sobre esse assunto, como farroupilhense. Não gostaria. Mas eu tenho a obrigação de seguir as leis. E mais, tudo isso aconteceu agora. Entrou
na justiça com uma liminar pedindo para não ser votado o pedido de impeachment. E foi negado. Por que tudo isso agora? Concluindo, vereador. Só para concluir, se está tudo certo, se a lei 866 lá, ela pode fazer isso, por que estão retirando e daí desfazendo os negócios? Não estou entendendo mais nada. A partir de amanhã que nós vamos saber. Muito obrigado. Senhores vereadores, diante do protocolo de denúncia contra o prefeito e do pedido de análise da possibilidade de abertura do processo de impeachment formulado pelo senhor Glacir Nazário da Silveira Gomes, datado de 12 do corrente, e em conformidade com o decreto-lei 201 de 25, do pedido. Depois eu falo. Com a palavra, o secretário da Casa, Ariel Soárcigo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Glacir Nazário da Silveira Gomes, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 900-220-9469 e anexo e autenticada. Inscrito no CPF sob o número 136-312-920, Constituição Federal, com base no decreto-lei número 201-67, oferecer denúncia contra o senhor prefeito municipal de Farroupilha, senhor Clayton Gonçalves, com endereço profissional, na Praça da Emancipação, cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, pelos fatos a seguir delineados. Considerando que o atual prefeito municipal de Farroupilha, ao estabelecer, via decreto, a suplementação de 8.900% sobre as verbas que foram destinadas via Lei Municipal 4.552, os documentos anexados, por tais atos que, perfunctoriamente, desviam-se da legalidade, moralidade e probidade administrativa. Pede-se que a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, na pessoa de seu atual presidente, receba a presente denúncia para que o prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves, seja a. processado pelas infrações políticas 12.920-15. Aí vem a carteira de identidade, com também o número do CPF, Guerra e Companhia, promitente vendedor, testemunhas, Davi Andrade de Pone e Adriele Zatti, registrado em cartório. Dá uma segurada aí, secretário. Nós temos que fazer a prorrogação, aprovar a prorrogação da sessão. Tá chegando às 22 horas e aí nós temos que votar pela prorrogação da sessão. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os vereadores presentes pela prorrogação da sessão. E agora eu peço a colaboração aí do primeiro vice-presidente, o Jonas Tomazini, para dar continuidade à leitura, né, do processo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Alô, alô? Sim. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência, então. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Farroupilha, Procuradoria-Geral do Município. Processo administrativo de dispensa número 27 de 2019, requerente Secretaria da Saúde, assunto viabilidade jurídica de valor total R$550 mil. É o fim dos empenhos. Era isso? Quero agradecer ao vereador Jonas Tomazini por fazer a leitura, né, do processo. E agora eu peço ao secretário da Casa que faça a leitura do parecer jurídico, né, da Casa. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Farroupilha. Obrigado. Casa Legislativa, Dr. Lidovino Antônio Fanton. Ilustríssimo senhor secretário executivo da Câmara Municipal de Vereadores do município de Farroupilha. Orientação técnica número 03/2020. A Procuradoria da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar a presente orientação técnica, nos termos a seguir exarados. Primeiro, do objeto jurídico. Requer Vossa Senhoria análise da documentação encaminhada pelo senhor Glacir Nazário da Silveira Gomes, entre aspas, referente à possibilidade de processo de impeachment. Item 2. Fundamentação.
Primeiramente, imprescindível mencionar que a matéria sob análise, a saber, a possibilidade de impeachment do chefe do Poder Executivo Municipal, já foi objeto de orientação técnica dessa Procuradoria, consoante documento número 01/2020. Nesse contexto, insta a reiterar que o chefe do Poder Executivo é escolhido mediante o exercício constitucional do voto, razão pela qual o seu impeachment deve ser medida excepcional, atrelado ao estrito cumprimento das normas legais que regem a matéria. Assim, ressalta-se que a norma que rege a responsabilidade tanto dos prefeitos quanto dos vereadores é o Decreto-Lei número 201/1967. O artigo 4º da referida norma legal traz o rol das infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e que serão sancionados com a cassação do mandato. Já o artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967 apresenta o rito a ser seguido caso a Câmara Municipal esteja diante de uma das infrações político-administrativas elencadas no artigo 4º. Considerando a norma legal, tem-se que o pedido de cassação de mandato deve ser expresso por meio de denúncia escrita, a qual possui dentre um de seus legitimados o eleitor, que deverá apresentar, entre aspas, a exposição dos fatos e a indicação das provas. Diante do pedido formulado pela parte, o presidente da Câmara deverá determinar a leitura da denúncia na primeira sessão, a fim de que a Casa Legislativa proceda com a análise dos requisitos formais, em especial a verificação se... Então eu começo pelo lado esquerdo meu, né? Então eu peço pro Jonas Tomazini que faça a sua votação. Sim, senhor presidente. Eu peço ao vereador Jorge Essense que vote. Sim, senhor presidente. Eu peço à vereadora Eleonora Broilo que faça a sua votação. Sim, senhor presidente. Ao vereador José Mário Belaver. Sim, senhor presidente. Eu peço ao vereador Tadeu Salíbio dos Santos que vote. Sim, senhor presidente. Eu peço ao vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. Sim, senhor presidente. E peço ao nobre vereador Arielson Arcego que faça a sua votação. Sim, senhor presidente. E agora, começando no outro lado, eu peço ao Fabiano André Piccoli que vote. Não. Ao Sandro Trevisan, que faça a sua votação. Sim, presidente. O Dair José Soberai. Não. Sidney Catafesta. Sim, presidente. David Argenta. Não, presidente. Tiago Brunet. Não, senhor presidente. Maria da Glória Menegoto. Não. Agora vamos na contagem aqui. 9 a 5. Tá. Então. 9 a 5. Votos favoráveis. 9. Tá. Contrário, tá? 14 votos. Então tá. Então o resultado da votação. O resultado da votação foi de 9 votos favoráveis à admissibilidade do pedido de análise de processo de impeachment e 5 votos contrários à admissibilidade do pedido de análise do processo de impeachment. Então, portanto, está aprovado a admissibilidade do pedido, análise do processo de impeachment, formulado pelo senhor Glacir Nazário da Silveira Gomes. Reiniciando a presente sessão, eu peço que o secretário da Casa, o Arielson Arcego, faça a leitura da comissão processante, ata número 1 de 2020. Câmara Municipal de Farroupilha, Casa Legislativa, Dr. Lidovino Antônio Fantão. Comissão processante, ato número 01/2020. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, reunir-se às 23 horas na sala da Secretaria desta Câmara Municipal os vereadores Fabiano Piccoli, Josué Paese Filho, Jorge Sense,
sorteado nos termos do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei número 201/67, durante sessão ordinária, nesta data, para integrar a comissão processante, que irá analisar a denúncia encaminhada pelo senhor Glacir Gomes contra o prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves. Os vereadores integrantes da comissão processante definiram que a presidência caberá ao vereador Fabiano André Piccoli e a relatoria ao vereador Jorge Sense. A primeira reunião da comissão será realizada na data de 18 de fevereiro de 2020, às 16 horas, na sala de reuniões da Câmara. Fabiano André Piccoli, presidente, vereador Jorge Sense, relator, e vereador Josué Paese Filho. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Então, a comissão processante definiu como presidente o vereador Fabiano André Piccoli e o relator o vereador Jorge Sense, o qual desejar recebe o processo e dê início aos trâmites conforme o artigo 5º e o inciso do Decreto-Lei 201/67. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos e agradeço aí pela paciência aí. Um abraço.